Continuando aqui, então, nós fizemos lançamentos contábeis, lançamos tudo que é debitado e tudo que é creditado, passamos para o livro diário, onde nós contamos a historinha do que foi lançado em débito e em crédito, não esquecendo que é muito importante também colocar o número da nota fiscal, e depois nós transportamos essas contas dos lançamentos contábeis para os razonetes. O que é o razonete? Uma forma mais fácil, que vocês gostam, mais simples de ser chamado, nós chamamos de tesão. E o que é o tesão? Nada mais é do que um T grande, onde são feitos, na verdade, vários T's e lançado todas as contas feitas dentro dos lançamentos contábeis. Em cima do T é colocado o nome da conta. Se a conta estiver do lado do débito, nós lançamos o valor no débito. Se a conta estiver do lado do crédito, nós lançamos o valor do lado do crédito. Não é necessário, por exemplo, fazer vários T's de uma mesma conta. Por exemplo, eu tenho 10 lançamentos contábeis. 5 deles têm o caixa. Eu não preciso lançar 5 T's. Eu posso utilizar o mesmo T do caixa para lançar os valores no débito ou no crédito. Quando eu faço esses dois riscos transversais, significa que eu não posso mais mexer nesse razonete, detectando então o saldo final. E como que é feito o saldo final? Eu somo o lado do meu débito, somo o lado do meu crédito, o lado que tiver maior é o lado que ficará o saldo final da minha conta. Isso vocês já fizeram bastante, acredito que vocês não vão ter dúvida da gente estar depois fazendo o exercício novamente. É importante lembrar que não pode ser feito vários T's da mesma conta, porque no final nós não vamos conseguir fazer o balancete de verificação bater da forma que é necessário. Então, como eu disse, vocês já fizeram vários exercícios de razonetes. Acredito que não tenham tanta dúvida, porque acabou dando certo dentro da sala de aula, mas nós vamos revisar ele diante de um exercício geral que nós vamos fazer. Depois que eu fiz os razonetes, eu preciso fazer então o balancete de verificação. E o que é o balancete de verificação? Fala que o seu objetivo é verificar se as contas que nós fizemos lá atrás estão feitas corretamente. E como que eu vou saber se elas estão feitas corretamente ou não? Quando eu lanço o saldo final dos meus razonetes no balancete de verificação, quando eu faço a transferência desses saldos finais, as contas dadas total débito e as contas lançadas total crédito, elas precisam dar o mesmo valor. Não pode dar 1 centavo de diferença. Se der esse erro no valor total do balancete de verificação, significa que ou o razonete ou o lançamento contábil está errado. Então, eu preciso voltar aos exercícios para saber aonde está o meu erro. O balancete de verificação, ele tem que ficar exatamente dessa forma. Então, aqui eu tenho um resumo de todos os saldos finais que eu tinha lá no meu razonete e foi transportado para o balancete de verificação. Analisando que do lado da conta eu vou colocar a conta que estava marcada em cima do meu razonete e o saldo final do lado que está, se está do lado do débito ou do lado do crédito. E lá embaixo vocês podem perceber que somando os dois valores, eles vão dar exatamente igualzinho, sem nada de diferença. Então, isso significa que os exercícios anteriores que eu fiz, eles estão corretos. Depois que eu fiz o balancete de verificação, né, vocês fizeram e também ficou ok, eu vou fazer o meu balanço patrimonial. O que é o meu balanço patrimonial? Eu falo que ele é o farol de guia da empresa, porque é através dele que eu vou saber se a minha empresa tem lucro, para que eu possa investir, para que eu possa, de repente, dar um aumento para meus funcionários, para que eu possa comprar mais mercadorias, ou se o meu balanço está no prejuízo, onde eu preciso fazer alguns cortes, de repente, de hora extra,
de funcionários, de compras extras de estoque ou matéria-prima. Nesse balanço patrimonial, ele é dividido entre, de um lado, a parte ativa e do outro lado, a parte passiva. E eu preciso também não esquecer de que, dentro do balanço, as contas despesas e receitas, onde nós chamamos também de prestação de serviço, que estão lançadas lá no meu balancete, elas não podem entrar no balanço patrimonial. E aonde então que entra essas contas despesas e receitas? Elas entrarão em um próximo exercício que nós chamamos de DRE, demonstração do resultado do exercício, onde só são lançadas exatamente as contas de despesas, receitas, né, e prestação de serviço. O interessante é que quando nós fazemos o balanço patrimonial, ele vai me dar um valor de lucro ou prejuízo ou nulo, e depois nós vamos fazer o DRE. O mesmo valor que deu no balanço patrimonial é o mesmo valor que tem que dar no DRE. Se tiver alguma divergência, eu preciso olhar no meu balanço, ver o que está errado, para poder arrumar o meu DRE. Ele é como se fosse o balancete de verificação. Débito e crédito batem, balanço patrimonial e DRE também batem. Como que ficaria então o balanço patrimonial? Esse é o balanço patrimonial de uma empresa. O que tiver do lado do débito, eu lanço no meu ativo. O que tiver do lado do meu crédito, eu lanço no meu passivo. Lembrando, né, que se vocês analisarem, não tem nada de despesa, nada de receita ou prestação de serviço no meu balanço patrimonial. No balanço patrimonial, na mesma linha que eu lanço o nome da conta, ao lado eu lanço o valor. Se de repente eu quiser tirar das dúvidas realmente como que funciona, eu posso pegar esses valores lá do meu razonete. Não necessariamente, porque esses valores eles já vão estar lançados no balancete de verificação. Mas se vocês quiserem pegar esses valores do razonete, eles também servem para poder transportar para o balanço patrimonial. Então, eu tenho o meu ativo, tenho o meu passivo, somo o total do meu ativo, somo o total do meu passivo. Lembrando que o valor do ativo e do passivo eles não vão bater, dificilmente eles vão dar o mesmo valor. Por quê? Porque é através desses valores que realmente vai mostrar o farol da minha empresa, né? O patrimônio líquido, que é aquilo que nós vimos lá atrás. Valor do ativo menos o valor do passivo, que vai me constar o que realmente, como realmente anda a minha empresa. Então, aqui eu tive um ativo de 273 mil, tive um passivo de 128 mil, fiz o valor do ativo menos o valor do passivo, e no final a minha empresa acabou gerando um lucro de 145 mil. Esse exercício vocês também fizeram bastante no início da aula, para poder entender que lado que ficavam as contas do ativo, que lado que ficavam as contas do passivo, e acredito que foi um exercício também que ficou ok, não teve problema nenhum. A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte de DRE, vou explicar para vocês como que funciona, vamos fazer a aula online ao vivo, né, para vocês fazerem o exercício junto comigo. Vamos fazer um pouquinho de rentabilidade e de payback também, é um exercício facinho de fazer, esse não tem problema nenhum. E acredito que aí umas 3 aulas a gente acaba finalizando essa parte contábeis. Vou deixar um exercício para vocês fazerem, e assim que vocês fizerem esse exercício, nós vamos conversando via WhatsApp, vou tirando dúvida de vocês, mas é o exercício do resumo que eu acabei de passar para vocês, na qual vocês já estudaram isso, só para dar uma lembrada de como que funciona, e assim a gente dá andamento nos 3 últimos tópicos da contabilidade que está faltando para vocês finalizarem essa matéria. Certinho, gente?